Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alex Brasil. Este é um canal onde este ano aqui nós estamos estudando o livro do Velho Testamento. Entramos nessa semana no capítulo 12 ao 17 do livro de Gênesis. Também temos o livro de Abraão, capítulo 1 e 2, para nos ajudar. E o tema dessa semana é Ser Maior Seguidor da Retidão. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu comentário. Muito importante você deixar o seu comentário aí para que esse vídeo seja levado a mais pessoas. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Deus nos abençoará por nossa fé e desejos justos. O convênio abraâmico abençoa todos nós. Melquisedeque foi um homem de fé. Bênçãos do convênio abraâmico. Então, convido você a ficar comigo até o final, que essa aula aqui tem muito conteúdo, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Fique até o final deste vídeo. Bom, o primeiro tópico, Deus nos abençoará por nossa fé e desejos justos. Gênesis, no capítulo 15, diz assim, de 1 a 2. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar, pois continuo sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então o Senhor estava falando para Abrão, que ainda não havia mudado de nome, o nome dele ainda nesse momento era Abrão, que o Senhor estava falando para ele não temer, que o Senhor estava com ele. E depois ele continua, disse mais Abrão, eis que não me deste semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele imputou-lhe isso por justiça. Então, Abraão, ele não tinha filhos, e estava questionando nessa conversa com o Senhor a respeito dessa situação de não ter filhos. Mas o Senhor falou que ele era com Abraão, e que ele chamou para que ele fosse lá para fora e contasse as estrelas do céu, né? Então ele falou assim, assim será a tua semente, né? Toda a sua posteridade, como as estrelas do céu. Então o Senhor estava tendo uma conversa aqui íntima com Abraão. No livro de Abraão, capítulo 1, versículo 5, diz assim, na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar. Então, Abraão sentiu que ele deveria se mudar. Meus pais, tendo se afastado de sua retidão e dos santos mandamentos que o Senhor, seu Deus, lhe dera, voltando-se para a adoração dos deuses dos pagãos, recusaram-se totalmente a dar ouvidos à minha voz. Então, Abraão estava tentando conversar aqui com os pais dele que estavam, na verdade, afastados, né, da retidão, como diz essa escritura, e ele viu que era necessário encontrar outro lugar para morar, só que os pais não estavam dando atenção para Abraão, e muito pelo contrário, estavam perseguindo. E no versículo 7 a gente aprende, portanto, voltaram o coração para o sacrifício dos pagãos, oferecendo os seus filhos a esses ídolos mudos, e não deram ouvidos à minha voz, mas tentaram tirar minha vida pela mão do sacerdote de Euquena. Então, você vê que Abraão ele já estava sendo ali, sendo oferecido, né, para esses sacerdotes de Euquena, e Abraão viu que estava tendo muita dificuldade na casa de relacionamento com os pais, de comunicação, e viu que os pais estavam sendo afastados ali da retidão. Então, ele decidiu que ele deveria mudar de lugar para morar. Abraão, de versículo 16 e 17, diz assim, e a sua voz disse, Abraão, Abraão, eis que meu nome é Jeová, e te ouvi e desci para livrar-te, e para levar-te da casa de teu pai, e toda a tua parentela para uma terra estranha que não conheces.
Isso porque desviaram de mim o coração, a fim de adorarem o Deus de Euquena, e o Deus de Líbina, e o Deus de Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus do Faraó, rei do Egito. Portanto, desci para visitá-los e para destruir aquele que levantou a mão contra ti. Abraão, meu filho, para tirar-te a vida. Então, o Senhor teve uma conversa aqui novamente com Abraão, falando que ele desceria para livrar Abraão dessa situação, de toda a parentela dele, da família dele, que não estava mais vivendo em retidão, que estavam ali adorando outros deuses. Então, o Senhor desceria para livrar Abraão, para que ele não fosse destruído. Eis que te conduzirei pela minha mão, e levar-te-ei para pôr sobre ti o meu nome, sim, o sacerdócio de teu pai, e o meu poder estará sobre ti. Então, nós aprendemos aqui que o poder de Deus está sobre o homem, né, assim como esteve com Abraão, quando quando ele recebe o sacerdócio, como diz essa escritura. Levar-te-ei para pôr sobre ti o meu nome. De que maneira que ele faz isso? Sim, o sacerdócio, é a respeito do sacerdócio que ele está falando. E o meu poder estará sobre ti. Como foi com Noé, assim será contigo, mas mediante o teu ministério, meu nome será conhecido na terra para sempre, pois eu sou o teu Deus. Então o Senhor estava tendo essa conversa com Abraão, falando que levaria o nome, Abraão levaria o nome dele, o poder dele, através do sacerdócio que Abraão passaria a possuir, assim como foi feito com Noé. Devemos manter a fé, pois nossos desejos serão cumpridos no tempo do Senhor. Mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo não tendo muito apoio da família. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende com a situação de Abraão que ele estava vivendo. Ele estava passando por dificuldades, ele tinha bons desejos, mas a sua família não o apoiava, ele tinha problema de relacionamento, comunicação, e a família dele perseguia ele. Então, a gente aprende que nós devemos manter a nossa fé, os nossos desejos, e sabemos que eles serão cumpridos no tempo do Senhor. Mesmo quando nós estamos vivendo em situações difíceis. E muitas vezes nós podemos estar querendo fazer a coisa certa, mas não temos o apoio da nossa família, ou não temos o apoio das pessoas próximas a nós. Mas mesmo assim, nós não devemos desanimar e continuar em frente, e continuar guardando os mandamentos e seguindo em oração, assim como fez Abraão. Então, essa é a primeira lição dessa primeira parte. Em Hebreus, no capítulo 11, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, a primeira coisa que ele fez foi mudar de ambiente. Então, muitas vezes é necessário que nós mudemos de ambiente para nós podermos progredir aqui nessa terra. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e construtor é Deus. Então, ele sabia que se ele mudasse de ambiente e tendo Deus com ele, ele iria progredir e as coisas dariam certo na vida dele. E foi o que ele fez. Em Hebreus 11, no versículo 11, diz: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve fiel aquele que tinha prometido. Bom, então entra Sara aqui na história. Sara era a esposa de Abraão. Então a própria Sara também recebeu o poder aí, pela própria fé, de dar à luz fora da idade. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso mais para frente. Disse Deus mais a Abraão. Lá em Gênesis, novamente, no capítulo 17, Deus volta a conversar com Abraão e ele diz: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar, e dela te darei um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Aí Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, e aqui ele muda também, informa Abraão que ele está mudando o nome de Sarai
para Sara, e que ela teria filhos, e que ela teria filho mesmo com a idade avançada, já com 90 anos de idade, que ela seria mãe de nações. E sabendo que Abraão ainda não tinha filho, mesmo idoso. Então, o Senhor estava fazendo uma promessa aqui, e nós vamos ver mais sobre isso. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? Então o Senhor, Abraão estava questionando aqui o Senhor, porque ele já tinha 100 anos, e Sara tinha 90 anos. E ele falava: mas Senhor, será possível ter filho nessa idade avançada, e minha esposa também? E disse Deus: na verdade, tua mulher Sara te dará um filho e chamarás o teu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu convênio, por convênio eterno para a sua semente depois dele. Então, o Senhor está prometendo aqui que eles teriam filhos, e Abraão na idade de 100 anos, Sara já com a idade de 90 anos, e que o filho deles se chamaria Isaque. E aí no versículo 20, olha que interessante. Ele fala assim: e quanto a Ismael, também te ouvi, e eis que eu o abençoei, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, quanto a Ismael, quem foi Ismael? Ismael também era o outro filho de Abraão. Então, assim, Abraão, ele teve um filho chamado Ismael, só que esse filho ele teve quando ele tinha 86 anos de idade, e ele teve com a serva de Sara e de Abraão. A serva de Sara e Abraão, que chamava-se Agar, ela foi concedida a Abraão para que ele tivesse filho com ela, com a autorização da sua esposa Sara, porque ela não estava podendo oferecer filho e dar à luz a um filho para Abraão. Então, enquanto isso não acontecia, Sara permitiu que ele tivesse um filho com sua serva Agar. Aí elas tiveram problemas de relacionamento em função disso. E aí nasceu Ismael, que era o outro filho de Abraão que ele recebeu quando ele tinha 86 anos de idade. Mas depois disso ele teve o filho com Sara, que o Senhor fala para ele chamar esse filho que ele teve com Sara de Isaque. Então, Isaque era filho de Abraão com Sara, e Ismael era filho de Abraão com Agar. Muito importante nós sabermos e aprendermos sobre isso. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu um filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. Então, conforme o Senhor havia prometido, aconteceu. Isaque nasceu, filho de Abraão e Sara. O convênio abraâmico abençoa todos nós. Nas últimas aulas, nós aprendemos sobre o que significa convênio e a importância dos convênios na nossa vida e os tipos de convênios. Aqui do lado, uma aliança, que é um exemplo de um convênio quando você casa. Então, o convênio abraâmico, nós vamos aprender sobre isso agora. Abraão fez convênios com Deus ao receber o evangelho, ao ser ordenado sumo sacerdote e ao fazer o convênio do casamento celestial. Nesses convênios, Deus prometeu grandes bênçãos a Abraão e sua família. Essas bênçãos que se estendem a toda a semente de Abraão são chamadas de convênio abraâmico. Então, o que é o convênio abraâmico? São todas as bênçãos que são estendidas a toda a semente de Abraão, toda a descendência de Abraão, todas as bênçãos prometidas a Abraão e sua descendência são chamadas de convênio abraâmico. Entre as promessas feitas a Abraão estão as seguintes. Então, nós vamos aprender aqui quais são essas bênçãos que são prometidas para a semente de Abraão. Sua posteridade seria numerosa. Sua semente ou seus descendentes receberia o evangelho e portaria o sacerdócio. Por meio do ministério de sua semente, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Sim, com as bênçãos do evangelho, que são as bênçãos de salvação. Sim, de vida eterna.
Então, todas essas bênçãos são prometidas a toda a semente, toda a descendência de Abraão. Então, essas são as promessas que o Senhor fez a Abraão, e toda a sua posteridade seria abençoada. Uma pessoa pode receber todas as bênçãos do convênio abraâmico, mesmo que não seja descendente literal de Abraão, obedecendo às leis e ordenanças do Evangelho. Ou seja, se você não é descendente direto de Abraão, você pode receber todas essas bênçãos do convênio abraâmico. Basta você obedecer todas as leis e ordenanças do Evangelho. Olha só que interessante. Nós vamos aprender isso na Escritura. Mais adiante, quando diz assim, em Gálatas, no capítulo 3, de 26 a 29, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele está falando que não há distinção aqui. Todos aqueles que são batizados, aqueles que têm fé e guardam os mandamentos e seguem o evangelho de Jesus Cristo, são considerados sementes de Abraão e têm o direito a receber as bênçãos do convênio abraâmico. E no 29 ele diz: e se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, olha só, nós podemos receber todas essas bênçãos do convênio abraâmico pelo simples fato de nós sermos batizados e de sermos membros, né, filhos de Deus que possuem fé em Jesus Cristo. Então, se você tem fé, que você é filho de Deus, tem fé em Jesus Cristo e é batizado, você faz parte desse direito de receber as bênçãos do convênio abraâmico. Melquisedeque foi um homem de fé. Na tradução de Joseph Smith, capítulo 14 de Gênesis, no 26 a 27 e 36, diz assim: ora, Melquisedeque era um homem de fé que praticava a retidão e, quando criança, temia a Deus e fechou a boca de leões e extinguiu a violência do fogo. E assim, tendo sido aprovado por Deus, ele foi ordenado sumo sacerdote segundo a ordem do convênio que Deus fez com Enoque. E este Melquisedeque, tendo assim estabelecido a retidão, foi chamado de Rei do Céu por seu povo, ou em outras palavras, de Rei da Paz. Então aprendemos aqui, nós vamos aprender mais a importância de Melquisedeque, o que significa Melquisedeque para nós hoje em dia, né, como portadores do sacerdócio. Mas primeiramente aprendemos no livro de Gênesis quem foi Melquisedeque, e, acima de tudo, que ele foi um homem de fé, um homem fiel, né, que praticava a retidão. Bênçãos do convênio abraâmico. O presidente Russell M. Nelson, ele ensina: o convênio que Deus fez com Abraão e mais tarde firmou com Isaac e Jacó é de transcendente importância. O Senhor apareceu nesses últimos dias para renovar esse convênio abraâmico. Com essa renovação, recebemos, como os antigos, o santo sacerdócio e o evangelho eterno. Temos o direito de receber a plenitude do evangelho, desfrutar as bênçãos do sacerdócio e nos qualificar para a mais grandiosa das bênçãos de Deus, a vida eterna. As bênçãos máximas do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Elas nos permitem surgir na primeira ressurreição e herdar tronos, reinos, principados, poderes e domínios para a nossa exaltação e glória em todas as coisas. Então, as bênçãos máximas do convênio abraâmico, irmãos, se nós quisermos receber todas as bênçãos desse convênio abraâmico, nós precisamos aí complementar todos os convênios que nós já fizemos no batismo, complementando com os convênios que são realizados no templo. Nesses templos aí ao lado direito, um deles é o templo aqui de São Paulo. Quando você realiza esses convênios, nós podemos receber as bênçãos máximas desse convênio abraâmico, conforme está descrito no livro de Doutrina e Convênios 132, capítulo 132, versículo 19. Continuando, você fez um convênio com Deus quando foi batizado,
Você renova esse convênio quando toma o sacramento. E você faz convênios sagrados no templo. Juntos, esses convênios o tornam um participante do convênio abraâmico, cuja plenitude é encontrada nas ordenanças do templo. Então, mais uma vez aqui, você só vai encontrar a plenitude de todas as bênçãos do convênio abraâmico quando você realiza convênios. O primeiro convênio que você realiza é o convênio do batismo. Então, esse é o primeiro convênio que você faz e já te dá direito a receber as bênçãos do convênio abraâmico. Mas para receber o máximo de bênçãos desse convênio abraâmico, é necessário que você participe dos convênios das ordenanças realizadas nos templos. Quando você ler sobre convênios no Velho Testamento, não pense apenas no relacionamento de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Pense no relacionamento dele com você. Quando você ler sobre a promessa de posteridade inumerável, não pense apenas nos milhões que hoje chamam Abraão de pai. Pense também sobre a promessa de Deus a você de famílias eternas e descendência eterna. Quando nós vamos no templo, imagina quando você está de frente para um espelho, e imagina que atrás de você também tem um espelho. E quando você coloca dois espelhos, um de frente para o outro, e você fica no meio, entre esses dois espelhos, quando você olha para frente, você vê toda a sua posteridade, toda a sua descendência. Então, quando você lê sobre os convênios que Deus fez com Abraão no Velho Testamento, é só você lembrar que você pode ter também toda essa sua posteridade, essa sua semente, uma vez que você guarda os convênios, realiza convênios com o Senhor, se toda a sua descendência fizer isso também, você vai ser pai de milhares de pessoas, milhões de pessoas, assim como foi Abraão, assim como o Senhor falou para ele ver as estrelas do céu, e assim você pode ser também, né? Pai de centenas, milhares e milhões de seus descendentes. E quando você olha para trás no espelho, quando você está entre dois espelhos, para frente você vê a sua posteridade, e para trás representa os nossos antepassados. Então, essa lição aqui, a gente aprende que as bênçãos do convênio abraâmico, e tudo aquilo que o Senhor fala para Abraão, não serve somente para Abraão, mas pode servir para cada um de nós, que temos o direito de receber essas bênçãos do convênio abraâmico. Bom, estamos chegando no final da nossa aula. A próxima aula será Gênesis 18 a 23, e o tema é: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Estudaremos os seguintes tópicos: o Senhor cumpre suas promessas em seu próprio tempo. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos fugir da iniquidade e não olhar para trás. A disposição de Abraão para sacrificar Isaque é a semelhança de Deus e seu filho. A fé sempre aponta para o futuro. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar na semana que vem. Eu convido você a voltar aqui e aprender mais conosco sobre esses tópicos que são muito importantes para o nosso desenvolvimento e aprendizado aqui nessa vida. Bom, se você gostou desta aula, se você aprendeu, por favor, compartilhe aqui o seu comentário, compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, a sua escritura preferida, aquilo que você mais gostou dessa aula. Eu já agradeço a todos os comentários que vocês fazem. E se você ainda não é inscrito, clique aqui abaixo, ó. Aqui abaixo tem uma imagem que está aparecendo agora aí, provavelmente, com uma fotografia minha. Se você clicar nessa minha imagem aí redonda, né, dentro desse círculo, você vai poder se inscrever nesse canal. E se você não é membro da igreja, clique aqui nesse link abaixo também para aprender mais sobre a Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima semana.